Olá, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Como vai, professora Flávia Piva, professor Robson, professora Karina? Muito feliz com a presença de vocês. Hoje teremos ninguém mais, ninguém menos que o professor Edivaldo Brito, um mestre de diversas gerações. Meu abraço também para Karina Caldeira. Vamos hoje debater o tema do princípio republicano e o princípio federativo e a relação entre os poderes. Realmente será uma grande live. O professor Edivaldo foi um orientador no mestrado, no doutorado, uma pessoa muito querida, um mestre, uma referência moral, intelectual que inspira a todos nós, né? Pela sua luta, pela sua trajetória como advogado, como gestor público, como parlamentar. É realmente motivo de grande satisfação contar com a presença do professor Edivaldo. É verdade, Flávia, ele foi meu orientador no mestrado e no doutorado e teve um papel muito importante na minha formação. O professor Edivaldo está entrando. Deixa eu tentar aqui conectá-lo. Estará entrando para nossa alegria. Mestre Edivaldo, Tudo bem, Ricardo Maurício? Estamos para mim é juntos. para mim é uma grande honra. Eu estava explicando aqui para os colegas, né, que eu tive a honra de ter sido seu orientando no mestrado, no doutorado, que o senhor me recebeu na Academia de Letras Jurídicas, e eu tenho uma grande gratidão, respeito, admiração, e acredito que é algo também compartilhado por muitos colegas nossos. O senhor é uma referência moral, uma referência intelectual que inspira inúmeras gerações. É uma honra tê-lo aqui conosco. Ricardo Maurício, você sabe que nós temos uma vida, para usar uma expressão do professor Fred, cruzada, muito boa do ponto de vista especialmente acadêmico. É E verdade. a vida acadêmica é um reflexo da nossa vida pessoal, né? Porque eu me lembro quando eu estava imaginando fazer a Fundação Casal Edivaldo Brito, a primeira pessoa que eu pensei em convidar para dirigir essa fundação foi você. E temos tarefas acadêmicas juntos que muito me são gratificantes. Então, começamos pelo curso de mestrado, pelo curso de doutorado, né, que eu fui escolhido por você como seu orientador. Essa é uma prova de confiança, porque quem escolhe o orientador é o orientando. E se você me escolheu duas vezes, é porque eu não fui tão ruim na primeira. Não sei na segunda, mas na primeira foi assim. Depois, é muito difícil que você, com um plantel daquela grandeza na Academia de Letras Jurídicas da Bahia, você também me escolhesse para eu o receber. Portanto, eu tive a honra, talvez tenham sido poucos os acadêmicos que tivessem dois recipiendários como eu, você e Dirley, né? São dois meninos que moram no meu coração. Você fez um texto sobre mim naquela revista, em homenagem aos professores, que também eu
ali reproduzir quando fui recebê-lo na Academia de Letras Jurídicas da Bahia. De modo que os que nos estão seguindo já começam a verificar que aqui está aquela frase que eu repito, que está ficando comum, que o afetivo é o efetivo da vida. E essa live só está existindo por causa dessa afetividade. De modo que eu estou muito bem à vontade para nós dois dialogarmos sobre esse tema, que me parece que está na atualidade. Os princípios republicano e federativo, e essas relações que nós temos que explorar já a partir da academia, essas relações entre os poderes. Como você sabe, nosso curso de doutorado, quando eu fui o coordenador, sempre brincava que o dono do defunto é quem pega na cabeça, pega o caixão na cabeça. E você foi pioneiro lá no nosso curso de doutorado que se iniciou comigo. Lembra-se, fui o primeiro professor de filosofia do direito do doutorado. E aí, quando você fez a história da disciplina filosofia do direito na faculdade, não teve jeito, teve que me colocar no meio, porque eu fui o primeiro professor de filosofia do direito e você foi exatamente uma das vítimas. Mas então, ditas essas coisas, eu estou muito preocupado, como você está vendo, com essas questões que estão acontecendo no meio social. Apenas para anunciar, no dia 26, na sexta-feira, farei uma live com o professor Dirley Cunha sobre o Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma confusão sobre as instituições brasileiras e essa confusão não ajuda em nada ao progresso, ao desenvolvimento e, sobretudo, ao bem-estar social. E por que não ao bem-estar social? Porque as pessoas que não estão tranquilas do ponto de vista psicológico, elas não podem ter bem-estar. Aí escolhemos esse tema com você. Eu vou lhe pedir permissão para expor minhas ideias no começo e fazer um diálogo a partir de um certo momento com você. Foi bonita minha live com o professor Pamplona sobre um tema também em direito privado que tinha a ver com esse momento que nós estamos vivendo. A interpretação, como você bem sabe, vai pelo caminho lógico-linguístico, que é um caminho que eu escolhi há muitos anos, mais de 30, para poder estudar as questões do direito. Não sou favorável, como você sabe, a esse método de interpretação, que é um método tradicional, que eu chamo de hermenêutica tradicional. Não sigo o método do professor Paulo de Barros Carvalho, porque ele se ancora na semântica. Eu não, eu exploro todas as propriedades da semiótica que auxiliam ao direito, quais sejam a semântica, a sintaxe e a pragmática. É nessa linha que vou tentar colocar essa minha interpretação de dois princípios fundamentais, que são o princípio republicano e o princípio federativo. Vejo que o ministro Lewandowski tem uma grande literatura sobre o princípio republicano. Quando comecei a ter meus contatos com esse magistério do ministro Lewandowski, algumas vezes na mesma mesa de debate, eu não entendia muito por que é que se preocupa com o princípio republicano. Mas nessa quadra em que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que maravilha é teorizar sobre esse princípio. Mas eu não quis somente falar dele, eu quis também fazer uma integração com o princípio federativo, que não é simplesmente imaginar uma forma de Estado, porque isso só não funcionaria. Nós temos que raciocinar mais profundamente sobre os dois princípios, até
que tenhamos de dar uma entrada lá na filosofia, não tem importância. Então, o que é que a mim me parece que seja o princípio republicano? Veja, em primeiro lugar, é uma forma de organização do poder. Uma forma de organização do poder. Eu poderia organizar o poder de outra forma. A outra, bem contraposta, que nós conhecemos, é a monarquia. E eu teria aí que examinar o princípio monárquico, que é importante para nós, Ricardo Maurício, como você sabe, por causa do ato das disposições constitucionais transitórias, que esse ato nos mandou, 5 anos depois da Constituição de 1988, para que o povo confirmasse se ele queria retornar à monarquia. É que existia em São Paulo, sobretudo, um influente deputado, né, Cunha Bueno, que era monarquista, participou da Constituinte e desejava retornar a essa forma, chamemos assim, de poder. Se o princípio republicano é uma forma de poder e nós estamos dizendo que ele se contrapõe à monarquia, o ponto fundamental do princípio republicano é o povo. Poderíamos concluir dizendo assim, a forma de organização do poder em que o titular do poder é o povo. E tem uma particularidade na Constituição de 1988 que eu sempre bato, especialmente quando ela saiu, que nós estávamos fazendo a doutrinação do seu texto. Tem uma particularidade que eu chamo sempre a atenção. É que nas constituições anteriores, que traziam o povo para o centro da organização do poder, se dizia que era uma forma representativa exclusivamente. Mas nós agora temos, quando diz o povo, direta ou indiretamente, ou seja, através dos seus representantes ou pela forma direta nos termos desta Constituição, aí nós partimos para o tipo participativo de organização do poder. Vou repetir, Ricardo Maurício. Nesse momento, isso é importante teorizar, para que ninguém suponha que é dono do poder, nem fique blasonando todos os dias que o poder está consigo. O poder está com o povo, que decide. Mas não são 30% dos 210 milhões. Vamos repetir. Não são 30% dos 210 milhões. São os 210 milhões todos. Se nós pudéssemos repetir o sistema grego da ágora, nós chamaríamos os 210 milhões para votarem e eu queria ver quem reuniria este poder absoluto dos 210 milhões que o povo não daria a ninguém. Então, podemos dizer que o princípio republicano expressa uma contraposição à forma monárquica de Estado. A forma monárquica de Estado. Mas o que é ser uma forma monárquica de Estado? É aquela em que o poder está na mão de um titular que a ele tem acesso por direito hereditário. Quantos de nós não gostaríamos de ter toda aquela pompa da rainha da Inglaterra? Faz bem ao ser humano. Mas aqui não é assim. Nas eleições que nós vamos ter daqui a pouco, água quente, água fria, Tabocas do Brejo Velho, Campo Alegre de Lourdes, para citar municípios bem distantes da capital, vão se pronunciar sim e vão à urna para dizer quem é que eles desejam que dirija os seus destinos. Então, vamos partir logo com a expressão jurídica. A palavra legitimidade, que sempre gostei de mandar os meus alunos da pós-graduação fazerem o fichamento de vários livros sobre legitimidade.
o que é legitimidade. Portanto, é bem diferente de um conceito tradicional que nós tínhamos, ao dizermos que era legítimo tudo aquilo que estava conforme a Constituição, ápice do sistema piramidal do ordenamento jurídico. Não é mais assim, porque nós vamos ter que buscar a legitimidade da própria Constituição. E se nós ficarmos kelsenianamente buscando essa legitimidade na norma fundamental hipotética, terminaremos desmentindo Kelsen sobre a regra do dever ser, sobre a regra deôntica da sua concepção, para partirmos para algo que, em vez de ser o dever ser, é o ser. Transformaríamos, então, toda essa sistemática e a própria norma em um ser. Filosoficamente, deixando de lado essas coisas, voltemos para o que eu quero demonstrar. Ser legítimo é ser respaldado, é ser fundamentado por algum elemento básico da organização, no caso que estamos falando, do poder. Ser legítimo é isso. E, por essa razão, se nós precisamos estar respaldados, precisamos estar fundamentados em alguma coisa, estamos fundamentados no povo. Ideal seria que cada vez que alguém que o povo levasse até o poder negasse ao povo o respeito do momento em que o povo escolheu, o povo o defenestrasse do poder. Os célebres cahiers da França, a histórica França, eram assim. O uso da plataforma, por isso que nós usamos essa expressão hoje, em que o sujeito subia naquela plataforma para poder dizer o que ia fazer, era fundamental para esses dias de hoje. Portanto, se legitimidade é o exercício do poder pelo povo, desta forma como estamos colocando, se eu já disse que há uma participação direta do povo, porque ele pode exercer o poder, eu preciso, então, dar o nome dessa questão, não ficar somente naquelas formulações da representatividade, mas agora da participação. E se eu pegar autores clássicos, cheios de formação correspondente à época em que viveram, cito por hipótese Carré de Malberg, se eu pegar um clássico desses, ele vai dizer que a soberania popular é algo que conspurca a soberania. Mas esse retrato do pensamento burguês, não é? Como o Código Napoleão no plano do direito privado, é retrato também dessa burguesia. Nós estamos em Brasil de 1988, que diz essa coisa bonita no artigo 14. A soberania popular morreria, Carré de Malberg, se ele lesse esse dispositivo que eu estou lendo. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual. E aí os paulistas ficam doidos com esse dispositivo, viu? Com valor igual para todos. Porque eles ficam. Eles não, que assim eu estou universalizando. Um certo grupo elitista fica supondo que o voto paulista, sobretudo paulistano, tem mais valor do que o voto nordestino. Por isso, não deveria a Constituição dizer voto direto e secreto com valor igual para todos. E diz, como você sabe, Ricardo Maurício, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Só para te mostrar como eu estou inoculado com essas coisas republicanas, com o apoio do vereador Geraldo Júnior, que preside a Câmara, e inspiração do deputado federal Antônio Brito, que foi quem nos inoculou isso. Nós temos hoje na Câmara uma comissão, presidida por mim, chamada Comissão de Legislação Participativa. Isso nós contornamos, Ricardo Maurício, aquele dispositivo da Constituição que exige um quórum
olha, só me lembro que foi alcançado esse quórum por aquela mãe daquela atriz que namorava com um ator seu colega. Glória E Pérez. isso que eu só vi conseguir ali. Porque mesmo esse último que o juiz de Curitiba tentou, não foi com a legitimidade que nós esperávamos. Diga, Ricardo. Mestre, e eu queria também complementar, depois dessa breve, porém fecunda exposição, que o princípio republicano também exige a separação do público e do privado, né? Essas esferas não podem se miscuir, não é isso, mestre? Exatamente, não pode. Tem gente confundindo isso. Por essa razão é que eu posso logo dar um pulinho nos fundamentos do princípio republicano. Um deles é esse que você já provocou. Então, visto isso, nós temos, nesses fundamentos, estão na própria Constituição. É uma catilinária que está, todo mundo tem que ter acesso à Constituição, sobretudo nesses últimos dias, no artigo 1º. Então, que fundamentos são esses? Primeiro, a soberania. Você se lembra que nós já classificamos a soberania em nacional, essa soberania que se exerce aí com as regras de poder que nós já conhecemos, mas, sobretudo, é que eu quis destacar também a soberania popular. A cidadania, Ricardo Maurício. A cidadania não é um fundamento que você diga assim, o cidadão é aquele que vota. Me irrita a lei de ação popular, quando ela diz que o eleitor é que é o legitimado para isso. Não, é o cidadão, qualquer um, o cego, o aleijado, o que não vota, entendeu? Esse, sobretudo. Portanto, esse dispositivo da lei de ação popular, para mim, é inconstitucional, porque veio numa época que não tinha a cidadania como tal. Né? Eu posso dar conceitos sobre essa cidadania, pegar, por exemplo, Baladori Palieri, que é um dos grandes nomes para isto, mas acho que está um pouco demodé, está um pouco ultrapassado, porque cidadania é a capacidade que tem um ser humano, e já vou entrar numa área sua, de um livro bonito seu, né? A capacidade que tem todo ser humano de participar de todas as circunstâncias que a sociedade oferece. Todas, sem exceção. E eu digo que vou entrar numa coisa que você gosta, que está no seu livro, dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. Louvo o seu trabalho nesse sentido e lembro, além do seu trabalho, Robert Alexy, que nos traz informações muito grandes sobre essa questão. Eu estou olhando o tempo, mas não posso deixar de lembrar da história do anão de Montsaint-d'Orge, uma cidadezinha circunvizinha de Paris. Um anão entra numa boate. Ao chegar no meio do pessoal, o pessoal já alegre, grita, anão! Aí o outro grita, lancez de nain, vamos lançar o anão. Aí pega o anão e lança o anão. Aí ficou aquela brincadeira, joga para lá, joga para cá, o anão enlouquecido, já queria sair da boate. O dono da boate chamou ele e disse, volte amanhã, que amanhã eu te pago. E aí escreveu lá, na porta da boate, ici, lanceur de nain. Então o anão voltou todo pequenininho e toma-lhe anão para um lado, anão para o outro. O vizinho da boate achou que podia também botar, disse, ici, lanceur de nain. Também aqui vai ter lançamento de anão. E tome-lhe anão sendo contratado para ser torpedo. Vem o tribunal e não era nem o Tribunal Constitucional, que nós vamos entrar em uma conversa. Eu chamo o seguidor que está aqui, professor Edivaldo Brito, youtuber, professor Edivaldo Brito no Instagram, tudo junto, para sexta-feira discutirmos essa parte com o professor Dirley. Então, o que aconteceu? O judiciário decidiu que o anão não podia fazer aquilo,
terminou na ONU essa discussão. Por quê? Livro do professor Ricardo Maurício. O princípio da dignidade da pessoa humana pode entrar num silogismo fácil de ver. Não é? O ser humano tem dignidade. O anão é um ser humano. Logo, o anão tem dignidade. E tendo dignidade, a questão do anão não é ele ter autonomia da vontade para celebrar o contrato que ele queira, mas é o limite à autonomia da vontade. E, portanto, são padrões constitucionais sobre a cidadania e sobre a dignidade da pessoa humana que interferem esses padrões até na vida pessoal de cada indivíduo. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Tem uma importância muito grande, Ricardo Maurício, porque, você sabe, eu fiz um concurso para professor titular de Direito Civil na USP, fui aprovado, mas já estava com 70 e poucos anos de idade, não podia ser indicado para a nomeação, mas tem o título de professor titular, e nesse momento, por isso que eu estou chamando a atenção, eu disse que no artigo 421 do Código Civil existia a primeira inconstitucionalidade de um Código Civil. E por que existia? Porque diz ali que o contrato terá que ser celebrado em razão e nos limites da função social. Ora, o contrato pode ser celebrado nos limites, que eu celebro ele de qualquer maneira. Se ele amanhã ferir a função social, ele perde. Mas eu condicionar a celebração do contrato, em razão, portanto, à função social, eu não posso. E a autonomia da vontade não pode ser cerceada por uma coisa que não tem nada a ver com esse instituto. Pois bem, então, quando eu fiz esse trabalho, disse que essa parte era inconstitucional. Essa lei aí sei lá, econômica, da grandeza econômica, essa recente do ministro Guedes, ela faz justiça a esse meu pensamento. Tira a palavra razão desse artigo do Código Civil. Muito bem, portanto, só nos resta o pluralismo político. E esse pluralismo é tão importante que quando a Constituição da Costa Rica fez 200 anos, alguns de nós fomos convidados para expor a experiência da nossa, que já estava vigindo, lá em São José. E nós fomos, eu fiz uma conferência em São José da Costa Rica sobre essa questão do pluralismo político. Eu fico irritado quando o sujeito não respeita essa diversidade. Quando o sujeito diz que é de direita, quem é de esquerda é ladrão, safado e descarado. Quando o sujeito é de esquerda, diz que o sujeito de direita é safado, ladrão, descarado e ultrapassado. Quando você diz assim, eu sou de centro-direita, outro de centro-esquerda, centro do diabo que carregue. E eu sou de centro-cristão, de centro-Jesus Cristo. Pronto, porque ninguém vai xingar Jesus Cristo. Tem nada disso, o pluralismo é importante, Ricardo Maurício. Essa é uma coisa fundamental em qualquer campo do conhecimento, especialmente no campo político. Mas se esses são os fundamentos do princípio republicano, basta que nós citemos os 5 objetivos fundamentais que esse princípio tem. Veja como falar do princípio republicano tem coisa que Deus duvida. Quais são os 5, portanto, objetivos fundamentais? Primeiro, olha só, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Dá um primeiro aspecto que me leva lá para o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição. Sabe para quê, Ricardo Maurício? Para falar de CMS. O que o CMS tem com esse artigo 3º da Constituição, inciso 1? Tem que é um imposto que tem a ver com a desoneração do bem que vai ser adquirido pelo consumidor, você que é outro homem, dono do direito do consumidor, desonerado.
Então, quando você fala de IPI, de ICMS, e pede que não sejam impostos cumulativos, que se usa o crédito cada vez que entra a mercadoria, o titular não é o comerciante, nem é o industrial, é o consumidor. E onde está o arrimo para esse dispositivo? No inciso 1 do artigo 3º da Constituição. E mais, você veja que é de tal maneira que disciplina o chamado crédito fiscal desses impostos, que eles não podem deixar de ser reconhecidos, de tal maneira que se fez uma técnica quando a mercadoria está isenta numa primeira operação, de, nas operações subsequentes, tomar a primeira operação como se ela tivesse sido tributada para efeito de diminuição do pagamento lá adiante. Então, é importante esse artigo 3º, inciso 1º, primeiro fundamento, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Eu costumo dizer que você não pode ter uma sociedade assim se o desenvolvimento nacional for para os protegidos de Deus, mas o desenvolvimento nacional é para incorporar todas as pessoas. Erradicar a pobreza e a marginalidade. Completa esses dois primeiros fundamentos. O terceiro deles, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Parece até letra de samba, feita por Caetano Veloso ou por Gilberto Gil, não é? Cantado pela Mano, ou a Mana Bethânia ou pela Priminha Gal. Quem não tiver, portanto, noção da normatividade desses princípios que nós estamos verificando. E o último deles é promover o bem-estar social, eu diria assim. Esse bem-estar social, Ricardo Maurício, está bem a propósito nesse momento, que fala sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade e quaisquer outras formas de discriminação. Verifique você que a leitura desse dispositivo tem que ser feita de uma forma que a interpretação seja o contrário da leitura. Porque se é promover o bem-estar social sem preconceito, sem isso, sem aquilo, sem discriminação, a gente tem que entender se feita a discriminação, está desobedecendo a esses princípios. E olha só o contexto, o rol, né? Raça, sexo e vai por aí afora. Para os racistas de plantão, para aqueles preconceituosos de plantão, para aqueles que costumam discriminar cada dia que está de plantão, leia a Constituição nesse dispositivo, senhor ministro ou ex-ministro, graças a Deus, da Educação, que acabou de ser derrubada a porcaria que ele fez, que eu, às vezes, quando eu vou falar essa palavra, eu às vezes perco a fonologia, em vez de dizer portaria, nem porcaria. É o caso desse rapaz. Fez isso contra os negros, contra os pardos, contra os que são portadores de deficiência, contra os indígenas. Qual foi o mal que este desgraçado teve de nós para fazer uma coisa dessas? Eu não preciso que ele goste de mim, não, porque se ele gostar de mim, eu estou roubado. Eu quero que ele não goste de mim, né? Como negro, como sofredor na mão dele. Pois, dito isso, vamos passar para o princípio federativo, porque o tempo urge e eu preciso fazer uma ligaçãozinha já sobre os dois princípios com aquele problema dos poderes. O que é que eu defino como princípio federativo? Todo mundo sabe que o princípio federativo é uma forma de Estado. Né? Como eu falei do outro, organização do poder, agora eu quero dizer organização do Estado. E falando da organização do Estado, você pode tomar por duas significações o conteúdo semântico desse princípio federativo. A primeira significação é a de um Estado federal como uma, como é que eu diria assim, uma negação do Estado Nacional. Nessa síntese, Ricardo Maurício, eu quero que cada pessoa que não tenha formação jurídica, por hipótese que nos esteja seguindo, essa pessoa se lembre dessa formulação, Estado Federal como negação do Estado Nacional. Ora, cada Estado Federal existe
porque o Estado está fatiado no que toca ao poder formal em mais de um segmento. Em mais de um segmento. Se eu tiver a concepção do Estado nacional, eu vou ter um bloco. Eu só vou ter, portanto, um sistema daqueles estados que são estados unitários. Mas não é só nessa significação que eu pego o princípio federativo. Eu pego em uma outra significação. Na de estruturação da sociedade em núcleos de mando. Veja, estruturação da sociedade em núcleos de mando. De tal maneira que esses núcleos são refratários, contrários às centralizações. E é por isso que as cidades estão cheias aos domingos de pessoas de um lado e de outro a se conformarem com a situação preponderante de um lado ou de outro, por causa desses núcleos de mando que estão na sociedade. Federação é isso. Podemos dizer que, no caso brasileiro, isso existe desde as raízes, desde as capitanias hereditárias que nós temos o Estado Federal, que formalmente só veio existir, portanto, com o Rui Barbosa e a Constituição de 1891. Por essa razão, tendo esse conceito de princípio federativo, eu direi que os fundamentos no Brasil são os mesmos fundamentos do princípio republicano, quais sejam soberania nacional e popular, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da iniciativa e pluralismo político. Veja, e os objetivos? Idênticos aos do princípio republicano. Então, Ricardo, poderemos entrar no último item da minha conversa e ouvir você sobre esses assuntos, que são os seguintes. Eu acho que os princípios republicano e federativo são condicionantes do exercício do poder. Veja, o republicano é a organização do poder. A organização do poder com a legitimação dada pelo povo. O federativo é a organização do Estado enquanto expressão de poder, mas com os fundamentos e os objetivos que nós vimos lá atrás, ele não é somente uma organização do Estado como negação de um Estado nacional, mas sim também alguém, uma forma que abraça esses núcleos, como eu disse, de mando. Assim sendo, poderíamos dizer assim, o princípio republicano tem, logo de saída, a soberania popular relativizando o poder formal. Quando se fala de plebiscito, quando se fala de referendo, quando se fala de iniciativa das leis, se relativiza a soberania, o poder formal. Neste país, todo mundo deve se lembrar, o dono dele não é, por exemplo, quem está sentado na chefia do Poder Executivo, seja qual dos três. Nem o municipal, nem o estadual, nem o federal. Acaba com isso! O povo precisa reivindicar o poder que ele tem para legitimar, portanto, a vida social no meu país. Se é assim, eu tenho apenas uma infelicidade de ter um poder executivo hipertrofiado. Um poder executivo que tem no seu standard, portanto, standard federativo, um presidencialismo imperial, que de lá parece que é dono do mundo e não é, e irradia até para as municipalidades. Eu hoje, na Câmara de Vereadores, só faltei morrer, espolcar as costas com uma cigarra, gritando que o vereador tem o poder de rejeitar o mando que vem do outro lado da praça. Que aí disse um colega meu,
Não se deveria chamar aquilo de Palácio Tomé de Souza, porque quem está lá habitando tem a impressão de que ser palácio é rei. Ora, Ricardo Maurício, esse presidencialismo imperial, meu filho, tens feito essa hipertrofia que chegou... Eu estou no final, viu, Ricardo Maurício? Que chegou alguém, até alguém do meu afeto, alguém da minha estima, mas eu sei quais foram as razões, chegar para dizer que o artigo 142 falava que o estamento militar, a organização castrense, era poder. Se nem o Ministério Público, que expressa tantas coisas, é poder. Se nem o Tribunal de Contas, que exorbita das suas funções, é poder, por que as Forças Armadas seriam poder? Inclusive chefiada por um dos chefes de poder, inclusive o artigo 142, dizendo que qualquer dos 3 chefes, Alcalumbre, Dias Toffoli, o senhor Bolsonaro, qualquer deles pode requisitar as Forças Armadas, interprete então o 142 de outra forma, que eu não sei como fazer. Mas concluo dizendo que é por causa desse presidencialismo imperial, hipertrofiado, porque domina os recursos financeiros e as forças, como estão no artigo 142, que nós temos algumas dúvidas, e eu não sou favorável ao parlamentarismo, mas a Constituição tem toda uma estrutura parlamentarista que a revisão de 1993 não derrubou. E o Congresso precisa saber o poder que ele tem. A Câmara de Vereadores precisa saber o poder que ela tem. A Assembleia Legislativa precisa saber o poder que ela tem para poder cortar pela raiz esse princípio, e com o princípio republicano, esse imperialismo. Por último, o princípio federativo. Se o princípio republicano é uma relativização, portanto, do imperialismo, do presidencialismo imperialista, o princípio federativo relativiza o poder da União. Lembre-se, e todos que nos estão seguindo, que quando falamos de federativo, dissemos que era a descentralização do poder para não estar na mão de um só órgão, de tal maneira que o Estado federal se contrapõe ao Estado nacional, que teria, portanto, por definição, um só órgão tomando conta. Então, o mal do nosso federalismo, que ele é um federalismo centrípeto, organizado para dentro do que nós vemos quando se fala de Brasília. E veja, para concluir, que nós não queríamos que fosse assim. Nós, da Constituição de 1988. E não queríamos que fosse assim porque nós achamos que tem Estado e tem município. Agora o Supremo Tribunal Federal, certo ou errado, para mim, certo, restaura, portanto, o princípio federativo quando dá aos municípios, dá aos estados a condição de administrarem o seu território, a área em que eles estão atuando. Eu tinha um colega de turma, que está vivo, graças a Deus, Raul Ferraz, foi deputado federal constituinte e disse que os estados não precisavam nem existir. Bastaria existir a União coordenando os municípios, porque tudo que o município faz, tudo que o Estado faz, o município pode fazer. E muitas coisas que um município faz, o Estado não pode fazer. Portanto, essa coisa de centralizar recursos financeiros na mão da União, essa coisa de pegar a jurisdição constitucional, que sexta-feira nós vamos falar sobre ela. Nós vamos distinguir, Ricardo Maurício, professor Dirley e eu somos os únicos professores de jurisdição constitucional há 10 anos no mestrado. Ele ensinou uma vez e eu ensinei todas de lá para cá. Jurisdição constitucional. Fico suando para dizer que o órgão que cuida da jurisdição constitucional é um órgão político de Estado, poder político do Estado. Não se confunde com o órgão do Poder Judiciário, que é um tribunal, por exemplo. Então, o grande problema do nosso Supremo Tribunal Federal é que ele está acumulando
essa sua condição de órgão constitucional em sentido estrito e órgão de, chamemos assim, de apelação, que existe esses órgãos em outros lugares. Meu caro Ricardo Maurício, agora eu quero lhe ouvir sobre essas ponderações, essas reflexões, que espero que você não estivesse tão cansado de receber um café requentado de tantos anos que você ouviu muitas dessas minhas ideias, não tão iguais quanto hoje, porque eu não sou um homem de ter as ideias enclausuradas, mas eu vivo em função, portanto, da própria evolução da espécie humana. Agradecendo-lhe a oportunidade de ter entrado, portanto, aí no seu perfil, no seu Instagram, e não quero deslustrá-lo, por essa razão é sua vez de dar brilho a essas questões. Mestre, eu agradeço por mais uma brilhante exposição. O senhor nunca está defasado, o senhor está sempre com um pensamento irrequieto, atualizado, com exemplos atuais, com um vigor que impressiona e nos inspira, né, na defesa das suas ideias na academia, na defesa das suas ideias como parlamentar. É um exemplo para todos nós e para todas nós também, fazendo a menção às colegas que estão aqui. Eu também aproveito, mestre, para mandar um abraço muito afetuoso ao professor Dirley, que também me honrou com uma live, esteve também presente em minha formação e farei questão de assistir essa live do senhor na sexta-feira. Com relação às suas ponderações, eu só tenho, na verdade, a reverberar o que o senhor mencionou, a República como uma forma de governo, né, que se alinha ao regime democrático e que se materializa, sobretudo, nessa separação das esferas públicas e privadas. Os governantes não podem gerir a coisa pública como gerem o ambiente doméstico. E, infelizmente, esse é um grave problema brasileiro, né? Esse patrimonialismo, esse fisiologismo que desemboca, inclusive, em práticas de corrupção endêmica. Com relação ao princípio federativo, o senhor foi muito adequado, muito pertinente quando referiu a importância dessa descentralização político-administrativa, né, como um mecanismo, inclusive, de repartição espacial, né, do poder. E isso é também democracia. Essa sua colocação, mestre, perfeita. A gente, às vezes, estuda a federação apenas sob esse invólucro mais formal, mas o federalismo, né, no invólucro mais formal, mas o federalismo é uma técnica de repartição do poder. E quanto maior for, como o senhor bem colocou, o poder local, mais forte será o federalismo, maior a descentralização e mais democrática será a sociedade. Com isso, mestre, infelizmente o tempo passa rápido, ainda mais com uma disposição tão brilhante, eu vou lhe fazer só uma última pergunta para depois nós entrarmos nas considerações finais, que seria uma provocação sobre uma área que o senhor também domina como poucos, que é o direito tributário. O federalismo fiscal, o senhor acredita que o federalismo fiscal é um caminho para fortalecimento do princípio federativo, uma ampliação das competências tributárias dos municípios e dos estados no Brasil? Esse federalismo, no caso do Brasil, hoje é uma negação daquilo que nós chamamos de núcleo de mando na sociedade. Você veja, e lhe respondo isso com rapidez, você veja agora, nós estamos com uma opção de gente em casa, na pandemia, sem trabalhar, professores que são avulsos, centros econômicos que não têm nenhuma relação jurídica de emprego com ninguém, mas trabalhador avulso, trabalhador autônomo, e que nesse momento, quando as relações sociais
estão esgarçadas e você não pode pegar a ocupação dessa gente, essa gente está sem ter o que comer e o que beber. Mas o que acontece? O tributo está, portanto, incidindo sobre essas pessoas. Pagar com o quê? E, às vezes, Ricardo Maurício, tributos que não são incidentes, como a taxa. A Prefeitura de Salvador está cobrando uma taxa chamada taxa de fiscalização do funcionamento. Ricardo, fiscalização de que funcionamento, meu filho, se não tem nada funcionando? Se isso aqui fosse um sistema judicial como o norte-americano, você ia ali na porta do juiz do distrito e derrubava essa taxa que você sabe que é, portanto, um tributo contraprestacional. Seu professor leva a vida toda a explorar essa questão nos livros que escreveu. Então, esse federalismo é ruim por isso. Porque eles pegaram as taxas, quase na sua maioria, deram aos municípios. E município é mesmo que cabra. Quando a gente pega uma cabra para tomar conta de uma horta, a cabra come a horta inteira. É o que acontece com o município. Pegaram alguns tributos, entregaram ao município, o município não tem pena, parece a cabra e come a horta inteira. E por que não é bom? Porque é um modelo autoritário da Revolução de Março de 64. Ou o nome que queira, golpe de Estado, o nome que queira. É aquele movimento centralizador, não é? Que capou as liberdades públicas, que estabeleceu um sistema tributário em que está centralizado na mão da União. E centralizado na mão da União é um perigo. Você veja, o melhor sistema tributário que eu encontro é dos Estados Unidos da América do Norte. Só tem um tributo que é privativo da União, que é o tributo sobre comércio exterior. Porque os demais tributos é um campo livre para todos os estados e governos locais pastarem. Porque é assim que é a questão. Ponha o controle na mão dos órgãos legislativos que não sejam aqueles ambientes de maioria dos chefes dos executivos, porque quem manda nos legislativos em que tem maioria é o chefe do executivo e anula uma lição bonita de Kelsen sobre as minorias. Kelsen dizia com muita propriedade, não é? As maiorias só existem porque existem as minorias. Respeito para elas, senão não tem democracia. Eu reclamo todo dia isso no meu legislativo, mas não tenho muita vez, porque são 29 contra 11 quixotes. Portanto, é muito mal colocado o sistema fiscal, ou se você quiser melhor, tributário brasileiro, concentrado com 11 impostos na mão da União e só um realezinho de impostos na mão do município e do Estado. Mestre, estamos chegando no final, poucos minutos, mais uns 5 minutos. Qual é a mensagem que o senhor daria para nós, brasileiros, brasileiras, cidadãos, cidadãs, nesse momento em que esse conflito entre os poderes, aliado à crise sanitária, parecem ameaçar as conquistas democráticas? A disciplina, portanto, que eu leciono, eu acabei de dizer, o professor Dirley ensinou também, chama-se Jurisdição Constitucional Comparada e Novos Direitos. A jurisdição constitucional é exercida em todo o mundo por uma corte. Evidentemente que as matrizes são, ou é, em primeiro lugar, a corte norte-americana. Civil de matriz para o Brasil, para a Argentina. Essas três são quase iguais. Depois do segundo após-guerra, como você sabe, vieram as cortes da Europa. Porque a primeira delas, que foi a da Áustria, foi em 1920, por uma formulação teórica de Kelsen. Mas as outras todas vieram depois do segundo pós-guerra, em que se destruiu Salazar com seu poderio, se destruiu
o ditador da Itália, não é? E se destruiu o ditador Mussolini, se destruiu o ditador de Portugal, Salazar, se destruiu o Hitler, e aí as cortes constitucionais floresceram. A estrutura de cada uma é diferente. Portanto, a minha disciplina é ensinar esses conflitos, conflito entre esses poderes. O que acontece no Brasil? Primeiro, a nossa Corte Suprema inventou ter televisão. Devia ter tomado o exemplo dos Estados Unidos da América, que a Corte não tem televisão e os ministros fazem o que eles querem. Os chamados juízes da Corte fazem o que eles querem, ninguém toma conhecimento. São 9 homens que Deus sabe o que fazem. Não é? O outro defeito é que misturou a jurisdição constitucional com a função de um tribunal de apelação. Se fosse só uma Corte Constitucional, não teria isto. Se o tempo desse, um dia a gente faz outra live, eu ia listar aqui quais são as competências que estão na Constituição de 1988, que são desnecessárias para o Supremo Tribunal Federal. E ele ficaria 11 homens com a jurisdição constitucional apenas, dizendo aquilo que é constitucional para guardar, proteger a Constituição e sem ser, portanto, um tribunal de apelação. Transformaríamos o STJ, na realidade, num tribunal desse tipo, um tribunal da federação, um tribunal, portanto, igual ao da Itália. A Itália é um país com 4 gatos pingados, tem mais de 100 membros dessa corte. Nós temos 32, 33, 30 não sei quanto, no STJ, para tanta coisa. E qual é o conflito? É que ele, sendo isso, o Supremo, ele às vezes incomoda. Mas é preciso lembrar, Ricardo Maurício, que tem momento que, se não tivesse o Supremo Tribunal Federal, o rei nos mataria, o rei nos esmagaria. Por essa razão é que é preciso ter o Supremo Tribunal Federal. É um tribunal de homens e não de deuses, portanto, são passíveis de erro. Mas, ruim com ele, muitíssimo pior sem ele. Entendeu? Viva o Supremo Tribunal Federal e que os brasileiros tenhamos conhecimento de perto do que é uma Corte Constitucional, para não apulparmos os ministros, que são seres humanos. E aí eu diria, como Tiburcio, última frase: sou humano, não afasto de mim nada que é humano. Mestre, muito obrigado pela sua participação brilhante, como sempre, pela sua generosidade de dedicar 1 hora para esse diálogo, que seguramente reverberará, porque esse nosso vídeo será assistido por muitos colegas. A minha gratidão eterna, o meu respeito, a minha admiração profunda. O senhor é uma referência para inúmeras gerações e eu tenho como grande honra ter sido seu aluno e orientando. Ao pesquisador, ao escritor, ao jurista, ao professor Ricardo Maurício, meus respeitos, e permaneço sempre numa admiração que você é digno dela por toda a vida. Deus o abençoe. Saúde e paz, mestre. Amém. Para você Muita também. saúde. Até mais. Fica com Deus. Você também. Os orixás. Ah, sim, esses não podem faltar.